Com o agradável, com o bem, com a perfeição, o homem é apenas sério. Com a beleza, no entanto, ele joga. Essa é uma das famosas declarações dessa obra. E o que ele quer dizer com isso, né? É justamente esse livre jogo do estado estético da mente, que nos livra de qualquer aptidão particular. A gente consegue ficar simplesmente em jogo com um fenômeno. A gente contempla desinteressadamente o fenômeno. E assim a gente é mais humano do que em qualquer uma das outras instâncias, porque a gente não está dando privilégio a nenhuma das nossas legislações, a gente está com ambas ativas. Pois, para dizer tudo de vez, o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga. Bom, no final dessa carta, ele vai fazer alguns comentários sobre a estátua antiga, a Juno Ludovisi, que é uma estátua que ficou muito famosa no período. O Goethe também encomendou uma cópia para a casa dele em Weimar, que eu inclusive visitei e está no meu vídeo da visita aos museus, né? Quando eu estava lá na Alemanha, e que eu também visitei a casa do Schiller. E essa estátua, que o Schiller só viu por foto, não existia fotografia, né? Mas ele viu por um retrato, um cartão postal, eu acho. Ela traz uma autonomia dessa livre aparência, dessa liberdade no fenômeno que a gente vinha falando, e uma indisponibilidade frente ao sujeito. É como se ela estivesse serena, num estado de completude e indisponibilidade radical, que o sujeito não consegue se apropriar dela. E o Schiller ele vai entender que isso é obra de uma sociedade que tinha essa harmonia. Ela não é uma obra de arte, ela é um reflexo dessa sociedade, que era assim. Né? E no sentido de não ser uma obra de arte, porque não existia essa separação. Para nós hoje ela é uma obra de arte, mas nos gregos não tinha essa divisão dos saberes, divisão das esferas. Então Schiller vai dizer: não é graça nem dignidade o que nos sugere a soberba face de uma Juno Ludovisi, nenhum dos dois por ser os dois ao mesmo tempo. Conquanto a divindade feminina exige a nossa adoração, a mulher divina inflama nosso amor, mas enquanto nos rendemos à candura celestial, sua autossuficiência celestial nos faz recuar. Toda figura repousa e habita em si mesma, criação inteiramente fechada, que não cede nem resiste, como se estivesse para além do espaço. Ali não há força que lute contra forças, nem ponto fraco em que pudesse romper a temporalidade. Irresistivelmente seduzidos por um, mantidos à distância por outro, encontramo-nos simultaneamente no estado de repouso e movimento máximos, surgindo aquela maravilhosa comoção para a qual o entendimento não tem conceito e a linguagem não tem nome. Bom, na minha dissertação eu trouxe alguns comentários do filósofo contemporâneo Jacques Rancière, no livro O Mal-Estar da Estética, Malaise dans l'Esthétique, que eu acho que não existe ainda tradução para o português, em inglês é Aesthetic and its Discontents, que fala sobre essa questão da estética ter um problema, né? Ter uma má reputação por meio que regrar as obras de arte, os sentimentos e impor conceitos aos artistas. E ele vai ver o Schiller como um aliado na defesa da dimensão política da estética. E ele vai fazer comentários que ajudam muito a compreender esse estudo da Juno Ludovisi pelo Schiller. Então eu vou ler aqui um pedaço da minha dissertação com as citações do Rancière. Em seu livro Mal-Estar na Estética, o pensador contemporâneo Jacques Rancière situou Schiller, com a obra A Educação Estética do Homem, no início do que chamou de regime estético das artes, que corresponde a uma nova forma de existência sensível, desprovida de dominação e hierarquias. A suspensão das determinações promovida pelo estado estético promete, segundo Rancière,
uma nova forma de vida em comum. Eis um relevante trecho em que o pensador francês esclareceu este ponto. Cito: Porque essa suspensão encontra em si uma nova arte de viver, uma nova forma de vida em comum? Em outras palavras, porque uma certa política é consubstancial à própria definição da especificidade da arte nesse regime? A resposta, em sua forma mais geral, é assim formulada, porque define os objetos de arte por pertencerem a um sensório diferente daquele da dominação. Na análise kantiana, o jogo livre e a aparência livre suspendem o poder da forma sobre a matéria, da inteligência sobre a sensibilidade. Essas proposições filosóficas kantianas são traduzidas por Schiller, no contexto da Revolução Francesa, como proposições antropológicas e políticas. O poder da forma sobre a matéria é o poder do Estado sobre as massas, é o poder da classe da inteligência sobre a classe da sensação, dos homens de cultura sobre os homens da natureza. Se o jogo e a aparência estética encontram uma nova comunidade, é porque constituem a refutação sensível dessa oposição entre forma inteligente e matéria sensível, que é, na realidade, a diferença entre duas humanidades. Então existe aí uma abolição de hierarquias na experiência estética. O Schiller ele até diz: somente a beleza agrada a todo mundo. Isso é, não importa se você é um nobre ou um servo, no estado estético vocês estão em igualdade de condições. E isso carrega uma promessa política, que é de uma humanidade futura onde essa hierarquia não existe. E Rancière continua: é aqui que a equação que faz do homem jogador o homem verdadeiramente humano faz sentido. A liberdade do jogo se opõe à servidão do trabalho. Simetricamente, a aparência livre se opõe à restrição que relaciona a aparência à realidade. Essas categorias, aparência, jogo, trabalho, são, de fato, categorias de divisão do sensível. Elas inscrevem com efeito no próprio tecido da experiência sensível ordinário as formas de dominação ou igualdade.